Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo encha o seu coração. A alegria que vem de Deus, a consolação do Espírito Santo possa ser hoje a sua força. Nesse nosso caminho espiritual, hoje nós queremos dar um grande passo. Nesse capítulo 13 do nosso livro, nesse 13º dia, o nosso tema: o que devemos fazer quando somos feridos pelo inimigo? Quantas pessoas que depois de serem feridas pelo inimigo, caem no desespero, querem desistir de tudo, não sentem mais forças para caminhar. Hoje a palavra do Senhor é para você, querendo te dar, a palavra quer te dar esse restauro, essa força, esse levante. Eu começo essa palavra dando um testemunho do que aconteceu agora, recente. Há pouco tempo, eu encontrei com uma pessoa que muito aflita pediu: por favor, irmão, o senhor tem um minutinho do seu tempo? Eu estava muito apressado, mas eu perguntei: é breve? Essa pessoa disse: é breve. E conversou comigo e, segurando as lágrimas, começou a dizer como a sua vida espiritual estava mais fraca, estava desanimada para a oração, não conseguia mais ter força para rezar, não conseguia mais, não se animava para ir para o grupo de oração. Tudo estava mais difícil, tudo estava mais pesado. E essa pessoa me perguntou se eu lembrava de um encontro, né, um outro estado do Brasil que ela mora, e estava aqui no Ceará, e disse: o senhor lembra quando numa missão eu falei com o senhor sobre a situação do meu esposo e tudo? E eu disse que era difícil lembrar, mas enquanto ela foi falando eu fui lembrando. E ela disse: pois é, o meu esposo me abandonou, está com outra pessoa, e eu estava rezando, eu estava lutando, e essa pessoa não conseguia dizer o que ela queria dizer. E triste, desanimada, com a cara, um semblante abatido, ela dizia: eu não consigo mais rezar, irmão. E o Espírito Santo falou ao meu coração: pergunte a ela por quê. Tem uma raiz, tem uma causa. Eu falei: o que está acontecendo para você estar assim? O que aconteceu? Tem uma raiz, tem uma razão. E ela disse: irmão Luiz Maria, eu traí o meu esposo, eu paguei com a mesma moeda. Ele me traiu, ele foi embora de casa, eu fiquei não sei quanto tempo sozinha, e eu também deixei-me seduzir pelo pecado. Eu paguei com a mesma moeda. E depois disso, eu não consigo mais rezar, eu não consigo mais isso, eu quero estar com Deus, eu amo a Deus, mas eu não consigo. E eu dizia: filha, você já se confessou? Você está comungando? Ela disse: não, eu não me sinto digna, não me sinto digna. Eu disse: filha, a confissão não é para quem é digno. A confissão é a misericórdia de Deus para quem não merece, para quem é indigno. E comecei a falar da misericórdia de Deus para ela, algo que às vezes parece óbvio. Mas muitas vezes, ou por falta de conhecimento, ou porque o pecado cega a gente. Depois de cair no pecado, o inimigo que nos levou, nos empurrou para o pecado, começa a nos acusar, começa a dizer que nós não merecemos estar na presença de Deus. E como o semblante dessa mulher foi mudando, e como a alegria começou a voltar ao coração dela, porque a divina misericórdia começou a brilhar no coração dela. Ela começou a entender que Jesus veio para os pecadores. A gente fala isso tantas vezes, a gente repete isso tantas e tantas vezes, mas muitas vezes não entendemos que realmente Jesus veio para mim e para você, que não somos anjos, que somos pecadores. E deixe-me dizer, grandes pecadores. Os grandes santos que pecavam pouquíssimo reconheciam ser grandes pecadores, porque eles conheceram a inclinação que existe dentro deles, dentro de nós. Como diz São Paulo em Romanos 7, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Eles entenderam, sob a luz do Espírito Santo, como nós somos inclinados para o mal. Nós pecamos mais do que bebemos água. Gente, quando o Espírito Santo ilumina uma alma, a alma reconhece os seus pecados. E ela, muito mais ainda, reconhece que existe um Pai que nos ama.
um Deus que permitiu nascermos filhos de Eva, filhos de Adão e Eva, porque a recompensa dessa luta vai ser imensa. Então o coração dessa mulher se alegrou. Eu falei, hoje ainda, filha, hoje ainda corra atrás do sacerdote. Jesus quer trazer a paz ao seu coração já agora, pela sua confiança, mas essa paz vai ser selada no sacramento da reconciliação. E ela dizia, mas eu não posso comungar, não é? Não vou poder comungar. Claro que pode, depois de você confessar, você pode e deve. Jesus está te esperando na Eucaristia. Ele quer ser o alimento da sua alma, Ele quer ser a sua força. Jesus, como Santa Catarina de Sena dizia, se não tivesse caído não ganhava um beijo, não é? Eu quero dizer, até esse crucifixo cair é um sinal do que eu vou falar hoje. Uma das coisas que eu aprendi com a Madre Jane e depois eu li no diário da Santa Faustina é que a devoção que o demônio mais odeia é essa que nós vamos falar agora, essa devoção da divina misericórdia. O demônio dizia a Santa Faustina para ela falar sobre a justiça de Deus. Não fale dessa misericórdia, não fale. E começou a perseguir ela. Eu ia falar isso num outro momento, mas já que o Senhor deu esse sinal, deixa eu já ler para você como o inimigo ficou furioso com Santa Faustina falando da misericórdia. Olha só, a devoção mais odiada no inferno. Depois de receber os sacramentos, fiquei completamente boa. Fiquei sozinha e isso durou cerca de meia hora. E novamente repetiu-se o ataque, mas já não tão forte. Eu unia os meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus e os oferecia por mim e pela conversão das almas que não confiam na bondade de Deus. Olha o tema que eu hoje estou falando para você. Olha só, Santa Faustina ela estava passando por grandes enfermidades, grandes dores, começou a oferecer aquelas enfermidades em oração ao Senhor, pelas almas que não confiam, pela conversão das almas que não confiam na bondade de Deus. De repente, a minha cela encheu-se de vultos negros, cheios de raiva e ódio contra mim, e um deles disse, maldita és tu e aquele que está em ti, porque já estás começando a nos atormentar mesmo no inferno. E eu pronunciei as palavras, olha só, quando você estiver numa tentação, num ataque espiritual do inimigo, pensamentos ruins, ela disse, e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Imediatamente, essas figuras desapareceram, fazendo um grande zumbido. Quer dizer, o inimigo começou a ficar com ódio, dizendo para ela parar de falar dessa bondade de Deus, de oferecer os sacrifícios, ódio e raiva contra ela, e disse, maldita és tu, e aquele que está em ti, olha, amaldiçoando a ela e a Deus, e dizendo, porque já estás começando a nos atormentar, mesmo no inferno. Quando você fala da misericórdia de Deus, o diabo fica furioso, na verdade ele fica apavorado, porque é a derrota dele. É a derrota dele. E ainda, eu vou dizer para você que quiser anotar, essa primeira no número 323 do Diário de Santa Faustina, no número 1338, no momento em que estava escrevendo essas palavras, ouviu o grito de Satanás, ela escreve tudo, por isso nós perdemos tanto. Não escreva sobre a bondade de Deus, não escreva sobre a bondade de Deus, Ele é justo. E uivando furioso, desapareceu. Olha só, claro que Deus é justo. E a justiça de Deus é linda. Quando Nossa Senhora diz que Ele vai derrubar do trono os poderosos, Ele vai elevar os humildes, vai saciar de bens os famintos, despedir os ricos que são egoístas de mãos vazias. Deus é justo e a justiça de Deus é bela. Que infeliz são as pessoas que não acreditam em Deus e não acreditam que vai ter uma prestação de contas. Olha como nesse mundo nós vemos tanta injustiça. Tanta injustiça. Se não existisse um julgamento, uma prestação de contas, uma justiça de Deus, não valeria nem a pena existir. Porque essa vida não teria sentido nenhum.
O Padre Pio, uma vez dizendo sobre o porquê pessoas, né, boas morrem cedo, sofrem, e pessoas ruins, às vezes, parecem sofrer menos, duram mais anos. O Padre Pio dizia: a justiça está do outro lado. Aqui tudo é um plano de misericórdia. A mesma coisa Santa Faustina. Por que, Senhor? Tantas pessoas boas morrem cedo e pessoas ruins vivem tanto. Jesus disse: minha filha, para dar minha misericórdia, para dar uma chance de se converter, eu só tenho essa vida. Depois, como é que Jesus diz? Para julgar, para dar misericórdia, eu só tenho a minha vida, essa vida. Mas para dar a minha justiça, eu tenho a eternidade inteira. Para castigar aqueles que não quiserem se converter. Jesus faz de tudo para salvar as almas aqui. Então, a justiça está do outro lado, disse o Padre Pio. Todos vão ter que prestar conta. A justiça de Deus é linda. Mas o diabo, querendo que você pare de falar, pare de confiar na misericórdia, ele começa a dizer: fale da justiça de Deus somente, pare de falar da bondade de Deus. Ele, furioso com Santa Faustina, ele é justo, e uivando desapareceu. Porque ela estava escrevendo sobre a divina misericórdia. Ele dizia: nós perdemos tanto, porque ela escreve tudo sobre a divina misericórdia. Não escrevas sobre a bondade de Deus, ele é justo. Em outra passagem, Jesus vai dizer a Santa Faustina que o demônio não acredita na misericórdia de Deus. Para mim foi uma surpresa. Quando poucos anos atrás, talvez uns 5 anos atrás, eu li pela primeira vez isso, para mim foi uma surpresa. Que o demônio, ele não conhece a misericórdia de Deus. Ele não se salvou porque ele não acreditou que Deus é amor. Ele não confiou na bondade de Deus. Ele vive na cegueira. Ele disse, Jesus a Santa Faustina: ele acredita na minha justiça, mas não acredita na minha misericórdia. Ele não acreditou no plano de misericórdia de Deus. Quando os anjos passaram pela prova, ele pensou que Deus era um opressor, quando mandou os anjos servirem aos seres humanos. Já os anjos bons confiaram que era um plano de amor e entenderam a plenitude da bondade e da misericórdia de Deus e entraram, tiveram acesso ao trono de Deus. Antes, Lúcifer nunca viu a face gloriosa de Deus. Muita gente entende errado. Pensa que os anjos, antigamente, todos tinham acesso à glória de Deus. Não. Somente depois da prova que os anjos bons entraram na presença do Altíssimo, estão na visão face a face, e os demônios perderam para sempre, nunca viram, nunca conheceram essa plenitude de amor que é a glória de Deus, nunca conheceram a essência, Deus em essência, como na verdade os anjos contemplam face a face. Claro, São Paulo diz: vamos conhecer como somos conhecidos, mas a essência de Deus, na verdade, nunca nenhuma criatura vai penetrar totalmente. Mas os anjos estão na plenitude da felicidade. Eles conhecem o amor de Deus e bebem desse amor de Deus, os santos do céu. Mas os demônios nunca conheceram esse amor, rejeitaram, optaram o ódio. Então, eles querem que você fale somente da justiça, que você não confie na misericórdia de Deus. Isso no número 1338, 1338. Outro número, 1497. Apoderou-se de mim um desânimo de tudo. Então ouvi a voz do demônio dizendo: olha como é contraditório tudo aquilo que Jesus te dá. E começou a falar mal da festa da misericórdia. E Santa Faustina dizia: a minha alma mantinha-se calada e rezava por um ato de vontade, não travando diálogo com o espírito das trevas. Você às vezes pensa que certos pensamentos são seus. O inimigo, na grande maioria das vezes, ele fala conosco como se fosse a primeira pessoa. Como assim, irmão Luiz Maria? Entenda bem essa dica no seu combate espiritual. Você começa a ter um pensamento assim: eu não vou conseguir. Isso é maior do que minhas forças. Eu não vou conseguir viver esse mandamento de Deus. E você começa a vir pensamentos que são estranhos. Você muitas vezes pensa que esse pensamento é seu. O inimigo não pode ler o seu pensamento, mas tenta imaginar como uma injeção. Ele consegue injetar, ele consegue, com a habilidade dele,
usar, colocar pensamentos em você, como se fosse você pensando. A tentação vem desse jeito: eu não vou conseguir, eu preciso revidar, eu vou me vingar, eu vou me vingar. Eu não estou dizendo que tudo é o diabo, mas eu estou dizendo que ele pode agir, e ele age muito dessa forma. Você pensa que são seus pensamentos, mas não são. Muitas vezes você pensa que são seus pensamentos e não são. Raramente, como aqui com Santa Faustina, ele usa a terceira pessoa. Mas aqui ele fez isso, e ela, quando vem esses pensamentos negativos, Eva conversou com a serpente. Santa Faustina silenciava, renunciava no coração, e mesmo que fosse difícil, ele sabe o nosso ponto fraco. Santa Faustina não conversou com a tentação. Aprende essa lição, anota isso. Não conversar com a tentação, está no número 1497. A minha alma mantinha-se calada e rezava por um ato de vontade, não travando diálogo com o espírito das trevas. No entanto, tomou conta de mim uma tão estranha apatia pela vida, que eu fazia grandes esforços de vontade para me conformar com a vida. E ouço novamente as palavras do tentador. Olha, é desse jeito, gente. O inimigo, quando traz uma tentação, não é somente palavras que ele injeta. Por exemplo, quando uma pessoa começa, está aí um momento que o inimigo sempre tem o dedo dele, quando a pessoa quer tirar a sua vida. Tenha certeza que essa pessoa tem um espírito maligno ali nela, está sobre ela, e está dizendo: eu não vou mais viver, eu não aguento mais essa vida. Na primeira pessoa, eu não suporto mais. Se eu tirar minha vida, as pessoas vão me valorizar, vão entender o mal que fizeram para mim. Olha, vem tantos pensamentos terríveis, e olha como Santa Faustina venceu. Ela não só vem uma palavra, vem aquele torpor, vem aquele desânimo, vem aquele sentimento ruim. Assim é a ação do inimigo. Ela começou a sentir tudo isso, Santa Faustina. E o que aconteceu? Tomou conta de mim uma apatia pela vida. Eu fazia grandes esforços da vontade para me conformar com a vida. E ouvi de novo as palavras do tentador: pede a morte para ti. Amanhã, depois da comunhão, Deus te atenderá, porque já tantas vezes Ele te atendeu e te concedeu o que pediste. Mas eu, calada, rezei com um ato de vontade, antes submetendo-me a Deus, pedindo-lhe interiormente que não me abandonasse naquele momento de tentação. Olha só, o inimigo sabia quanto mal Santa Faustina estava fazendo para ele. Falando da misericórdia, ele queria que ela morresse logo. Se ela fosse para o céu, não interessa, mas que ela parasse aqui na terra, que nós podemos ter méritos, que nós podemos oferecer sacrifício. No céu não existe tentação nem sacrifício para oferecer pela salvação das almas. Pode-se interceder pelas almas, mas não com merecimentos, como é aqui na terra. O inimigo queria que ela sumisse daqui da terra. E se ela deixasse esse desânimo entrar, ia começar a dizer para Deus que não queria mais servir, trabalhar pela salvação das almas. Isso iria entristecer muito o coração de Deus, e iria tirar a força espiritual dela para lutar. E ela silenciava e rezava, num ato de vontade, se submetendo a Deus, pedindo que não abandonasse naquele momento. Já eram 11 horas da noite, todas as irmãs já dormiam nas celas, apenas a minha alma estava lutando com grande esforço. O tentador continua a falar-me: por que te importas com tantas almas? Tu deverias rezar apenas por ti mesma. Os pecadores, eles se converterão sem as tuas preces. Eu estou vendo que tu estás sofrendo muito nesse momento. Por isso eu vou te dar um conselho, do qual depende a tua felicidade. Nunca fales da misericórdia de Deus. Especialmente, não encoraje os pecadores à confiança à misericórdia de Deus, porque eles merecem o justo castigo. Olha a palavra do inimigo. Olha a palavra do inimigo: eu estou vendo que você está sofrendo, coitadinha. Você precisa de alívio, você precisa de descanso da sua alma. Para de rezar pelos pecadores, cuida somente de você mesmo. Não é assim que o inimigo faz? Para de rezar por esse seu esposo,
Para de rezar por essa sua esposa. Desiste desse filho que está nas drogas, ele não tem jeito. Desiste dessa pessoa. Desiste de rezar, de trabalhar na igreja pelos pecadores. Vai cuidar só da sua vida. Desiste de servir a Deus. Você tem que cuidar de você mesmo. Deus quer que você seja feliz. Gente, o inimigo, ele é sutil. Ele mistura verdades com as suas mentiras destruidoras. Assim ele começou a dizer para Santa Faustina: para de rezar pelos pecadores, reza somente pela tua alma. Eles vão se salvar, pode deixar, não reza por eles não. E depois começou a dizer: olha só, os pecadores se converterão sem as tuas preces. Eu estou vendo que tu estás sofrendo muito. Vou te dar um conselho, e desse conselho depende a tua felicidade. Quando ele tentou Miriana em Medjugorje, ele dizia isso: você vai ser feliz, seja feliz. É um slogan que o inimigo usa, né? Deus quer que eu seja feliz. Isso é verdade. Mas o inimigo muitas vezes coloca isso na sua boca como um subterfúgio para o pecado. E pecado não é felicidade. É uma anestesia, é um prazer passageiro, é uma mentira de Satanás. É como uma droga que te dá um prazer na hora, mas não traz felicidade. Pecado não traz felicidade. O inimigo te faz se deleitar no prazer do pecado, mas depois ele te afunda no desespero, dizendo que Deus não te perdoa, que você não tem jeito, que você não muda, que você é assim e você nunca vai mudar. Satanás é sujo. Ele mesmo te empurra sem cessar para o pecado e depois ele mesmo te empurra para baixo, não deixando você confiar na misericórdia de Deus. Por isso ele disse isso. Eu quero a sua felicidade, o inimigo dizendo a sua Santa Faustina. Como que ela vai ser feliz? Parando de falar da misericórdia de Deus. Você pensa que eu, irmão Luiz Maria, a irmã Maria Raquel, a irmã Maria Joana, irmão João da Cruz, o diácono Emanuel Maria, a nossa Madre Kelly e todos os irmãos e irmãs e cada pessoa nesse mundo que anuncia com poder a misericórdia de Deus, que anuncia com força, sem se cansar, esse Deus que salva quem quer se arrepender. Você pensa que o inimigo não fica furioso com isso? Por isso que nós pedimos orações todos os dias. É uma perseguição ferrenha, graças a Deus, como diz o Padre Pio. Se o inimigo está batendo de frente com você, é porque você não está na mesma linha que ele, no mesmo caminho, na mesma direção que ele. Está batendo de frente, está incomodando. Então ele diz para Santa Faustina: para de falar dessa misericórdia de Deus. Como ele disse antes, você está nos perseguindo até no inferno, nos atormentando já até no inferno. Pare de falar dessa misericórdia de Deus, é o que o inimigo está dizendo. Nunca fales da misericórdia de Deus, especialmente não encorajes os pecadores a confiança na misericórdia de Deus, porque eles merecem o justo castigo. O que o inimigo disse para Eva, ele começou dizendo uma verdade, camuflada de malícia e maldade. Ele não começou, ele é o pai da mentira, mas ele não chega direto com a mentira, não. Ele começou dizendo para Eva: é verdade que Deus proibiu vocês de comerem das árvores todas do jardim? O inimigo, a serpente, está falando mentira? Não. Adão e Eva não podiam comer de todas as árvores do jardim. Eles podiam comer 99,9999999% daquelas bilhões de árvores no Jardim do Éden, né? Muitas árvores, eles podiam comer de todos os tipos de frutos, todas as plantas, tudo estava ao serviço do homem, tudo. Mas era muita coisa, muita riqueza, muita beleza. Por isso era chamado de paraíso. A outra tradução para a palavra paraíso é como um parque. Deus criou e colocou Adão e Eva para cuidarem, para trabalharem, cultivarem, sim, mas era prazeroso. Era um serviço, uma doação prazerosa. Não tinha, como veio depois, as maldições do espinho, o suor no rosto, o desgosto da luta de cada dia. Não. Mas aí o inimigo disse:
É verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores, como se Deus tivesse proibido de tudo. E só pode comer um alfacezinho, né? O inimigo é sutil. E Eva conversou com a serpente. Eva conversou, ela, não é assim. Às vezes você conversa com a tentação, você começa a dialogar com você mesmo, você pensa que está dialogando com você mesmo. O inimigo não pode ler seu pensamento, mas ele sabe das suas reações. Quando ele injeta uma ideia em você, ele tem acesso à sua imaginação, a usar a sua memória, trazer imagens do passado, incentivar a que você traga de novo, lembre aquelas imagens, às vezes só com uma palavra que ele diz sutilmente para você, ele faz explodir uma tentação de alguma lembrança, de algo, de algum pecado do passado. Então ele começa esse trabalho, e se você começa a dialogar com a tentação, você vai perder. Você vai perder. Mas Santa Faustina não caiu nessa. Eva caiu, Eva dialogou. Aí depois ele contou a mentira descarada para Eva. Depois o inimigo diz, quando Eva respondeu, disse, não, Deus deixa a gente comer de todas as árvores, somente essa árvore que está no meio do jardim que não podemos. Aí Satanás se aproveitou, criou laço de amizade, criou diálogo e disse, Deus enganou você. Deus não quer a sua felicidade. Ele sabe que se você comer, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser igual a Ele. Olha só, gente, vocês vão ser iguais a Ele. E o mesmo pecado dele, que foi o orgulho de querer ser como Deus. E São Miguel disse, quem é como Deus? Rechaçando esse pecado de Lúcifer, Eva não soube rechaçar. Eva disse, eu quero ser como Deus também. Porque ela dialogou com ele, ela caiu. E Santa Faustina, olha o que aconteceu. Depois que o inimigo disse, não fale da misericórdia de Deus nunca. Especialmente não encoraje os pecadores a confiança na misericórdia de Deus, porque eles merecem o justo castigo. No número 1499, quer dizer, 2 capítulos depois, né? Eu estava lendo 1497, olha o que disse. Nesse momento vi Jesus que me disse, estou satisfeito com o que estás fazendo. Continua tranquila, se fizeres sempre o que estiver ao teu alcance em toda essa obra de misericórdia. Ouve agora. O demônio não conseguiu nada tentando a ti, porque não iniciaste diálogo com ele. Continua a agir assim. Hoje me deste uma grande glória, lutando tão fielmente. Que o teu coração se fortifique e se confirme na convicção de que eu estou sempre contigo, embora não me sintas no momento da batalha, da luta. Às vezes você vai passar pela luta e não vai sentir a presença do Senhor. Ao contrário, Deus permite que você sinta o contrário, aquela opressão, aqueles sentimentos ruins, a dúvida, a tentação. Nessa hora é a hora de você fazer atos de decisão. Eu escolho Deus, eu não quero pecar. Senhor, não me abandone. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, me ajuda. Quando o inimigo colocar palavras mentirosas e você sentir que aquilo é uma tentação, não dialoga. Fala assim, eu renuncio a esse pensamento. Logo, corte o mal pela raiz no início. Se você tira uma plantinha, um matinho no início, é mais fácil. Depois que cria a raiz, começa a ficar mais difícil. Então, o combate espiritual nos ensina isso. E olha só, o nosso livro hoje quer nos ensinar como o Senhor quer nos fazer confiar na misericórdia. O que devemos fazer quando somos feridos pelo inimigo? Quando você se encontra ferido por ter caído em algum erro, defeito ou fraqueza, ou talvez por sua vontade e malícia, não desanimes, não se inquiete, mas recorrendo imediatamente a Deus, olha só, feliz aquele que tem esse livro. E você, especialmente esse capítulo 13, você vai deixar marcado. Toda vez que você cair num pecado, repetir o mesmo pecado, você vai fazer isso. Você não vai desanimar, nem se inquietar, mas vai dizer assim a Deus, Senhor, aqui estou eu que sou tão fraco, que não poderia esperar
outra coisa senão quedas e pecados. Como diz um outro santo, Senhor, a árvore deu seu fruto, o pecador cometeu pecado, misericórdia. Olha só, primeira coisa, Senhor, estou aqui, sou tão fraco, não poderia esperar outra coisa a não ser quedas e pecados. E tu que vieste, não para os santos, mas para os pecadores, misericórdia. E detendo-se nessa consideração por algum tempo, insiste nesse pensamento, eu sou pecador, e o pecador comete pecado, Senhor, misericórdia. Chegue a reconhecer a sua própria maldade. Filho, filha, Dimas, a Bíblia não diz o nome dele, mas a tradição católica diz o nome dele. Aquele ladrão que, na verdade, a tradução melhor da Bíblia não é ladrão, é malfeitor. Nenhum ladrãozinho de galinha era pregado na cruz. A cruz era o crime, era a pena mais terrível para os piores crimes. Então aquele homem não era só um ladrão, devia ser também ladrão. Mas mais do que ladrão, era um malfeitor, alguém que fazia o mal. Alguém que estava num caminho bem perverso. Quando esse homem se arrepende, quando esse homem ouve Jesus falar, está lá em Lucas 23, 40, a partir do versículo 40. Quando ele ouve Jesus falar, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em Mateus diz que ele também falava para Jesus desistir, descer da cruz. Mas depois que Jesus perdoou os inimigos, o Espírito Santo iluminou a alma desse homem. E esse homem corrigiu o outro malfeitor e disse, nós merecemos isso, você não tem temor de Deus. Nós estamos aqui pagando o que nós merecemos, é justo que nós soframos. E ele, que mal ele fez? E disse para Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Filho, que lindo, quando esse homem que não merecia o céu, que merecia a cruz, porque ele teve a atitude humilde de reconhecer que ele merecia aquele castigo, ele ouviu a palavra de Jesus, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Alguns dizem, Dimas nem passou pelo purgatório. Sabe qual foi o purgatório de Dimas? Foi aceitar a cruz, reconhecendo com essas palavras, eu sou pecador, eu mereço estar aqui na cruz, mas ele que é inocente está sofrendo. Ele que é inocente está sendo injustiçado. Eu não estou sendo injustiçado porque eu sou pecador. Eu mereço. Essa palavra, essa decisão de Dimas, de humildade, de reconhecer quem ele era, fez ele entrar direto no céu. Gente, um homem que errou muito na vida. Ele fez muitos pecados, como você, como eu. Ele fez muitos pecados. Mas quando a graça do perdão de Jesus se manifestou, quando Jesus gritou a primeira palavra de Jesus na cruz, foi tão poderosa, como diz o Salmo, a palavra de Deus move os montes, faz tremer os montes. A palavra de Deus racha o cedro do Líbano. A palavra de Deus é como um trovão. A palavra de Deus é Jesus. E quando Jesus disse a primeira palavra no ato extremo de amor na cruz, Pai, perdoa. Eles que me odeiam, me maltratam, me torturam, eles não sabem o que fazem. Essa palavra entrou em Dimas e ele reconheceu, meu Deus, ele me ama tanto. O Senhor me ama tanto e mandou aqui o seu filho inocente no meu lugar para sofrer por mim, para que eu não vá para o inferno. Eu mereço, eu me arrependo, Senhor, eu mereço, eu sou pecador, eu devo estar aqui. Ele não fez nada. Esse reconhecimento fez ele entrar direto no céu. Tem muita gente que sofre nessa terra e não se purifica, porque não reconhece. Então o livro está dizendo, se você ficar, quando você cair no pecado, reconhece a sua maldade, igual Dimas, e com grande dor no coração, pela ofensa que você cometeu ao Senhor, sem nenhuma perturbação, se indigne com as suas paixões viciosas, principalmente aquela que foi causa da sua queda. A contrição do coração é um dom. Se você pedir a Deus a dor dos seus pecados, às vezes você percebe que a gente tem a tentação de ficar cínico diante do pecado, de ficar sonso, de se acostumar com o pecado e não doer no nosso coração. Colocamos espinhos no coração de Jesus quando pecamos. Mas o livro está nos ensinando, Dom Lourenço está nos ensinando
Quando você pecar, se humilha diante do Senhor. Reconhece que você é grande pecador, que você é fraco. Mas além disso, peça a Deus que coloque uma grande dor no seu coração do pecado. Sem nenhuma inquietação, sem nenhuma perturbação. A dor pelo pecado não é perturbação. Não é agitação da alma, não. É uma suavidade de quem se sente amado por Deus. Mas eu machuquei aquele que me ama. Ele vai continuar me amando. Uma vez uma pessoa disse assim: é só um pecado venial, não tem problema cometer, né, irmão? Eu disse assim: Deus te ama. A pessoa disse: Deus perdoa, né? Eu disse assim: a sua mãe te ama. Você dá um tapa na cara dela porque sabe que ela vai te perdoar? Mãe é um extremo sinal do amor de Deus. Mãe é algo tremendo. A sua mãe te ama tanto. E se você der um tapa no rosto dela, ela não vai deixar de te amar. Mas você vai dar um tapa no rosto dela porque ela vai te perdoar? Isso é terrível. Dizer essa palavra: é só uma coisinha de nada, Deus perdoa. Meu Deus, que maldição essa palavra. Que maldição, que falta de amor a Jesus, uma pessoa que diz isso. Mas se você já disse isso na sua vida alguma vez, hoje, a pregação de hoje está dizendo para você: se você cair, é oportunidade de você entregar os seus pecados, reconhecer a sua miséria. Peça essa dor do coração, de ferir o coração de Jesus, e sem nenhuma perturbação, se indigne contra os seus pecados, suas paixões viciosas, principalmente dessa que você caiu. E continue dizendo, nosso livro continua: Senhor, eu pecaria ainda muito mais aqui, se não fosse por vossa divina bondade, infinita bondade. Então, me dê muitas graças, para que eu possa amá-lo fervorosamente, admirando tanta clemência, pois sendo ofendido por ti, ainda assim te estendes sua poderosa mão para que eu não volte a cair de novo. E dirás com grande confiança em sua infinita misericórdia: perdoa-me, Senhor, que eu sou um pecador. Perdoa-me, meu Deus, não permita nunca que eu me separe de vós, nem jamais ofenda a vossa divina majestade novamente. Eu gosto muito do exemplo do rei Davi. Um dos reis, aliás, na Bíblia toda, uma das pessoas que Deus mais elogia é o rei Davi. Deus fala de Abraão, Deus fala de Moisés, elogia o meu servo Abraão, meu servo Moisés, mas eu não sei se estou enganado, mas talvez o que Deus mais elogie no Antigo Testamento seja Davi. Várias vezes, se você ler o livro de Reis e o livro de Crônicas, principalmente o livro de Crônicas, primeiro e segundo livro de Crônicas, você vai ver sempre dizendo assim: esse rei foi mau, não foi como o meu servo Davi que me agradou. Esse rei foi mau, não foi como o meu servo Davi. Quando um rei era melhor, dizia assim: esse rei foi bom, mas ele não foi bom de todo o coração como o meu servo Davi. Olha só, somente 2 reis, Deus vai falar que foram de todo o coração dele, parecido com o meu servo Davi, que é o rei Ezequias e que é o rei Josias. Mas você vai ver uma grande lista de reis, vários reis, toda aquela lista da genealogia de Jesus são os reis. E boa parte, né, são os reis. E ali Deus vai comparar com Davi. Não, esse foi ruim. Não foi parecido. Esse foi bom, mas não foi como Davi. E esses 2, né, Josias e Ezequias, foram parecidos com Davi. Por que Deus elogia tanto o rei Davi? Essa formação tem muito a ver com o rei Davi. Porque o rei Davi, como eu e como você, ele cometeu pecados. E ele cometeu grandes pecados. Gravíssimos pecados. Mas existiram outros reis que pecaram menos do que ele. Não fizeram coisas tão terríveis como Davi fez, mas não agradaram tanto a Deus como Davi agradou. Como assim, irmão Luiz Maria?
Porque quando os profetas, em nome de Deus, iam corrigir os reis, o orgulho enchia o coração deles e eles não se arrependiam, e eles não desciam do seu pedestal de orgulho, e eles não aceitavam a correção do Senhor, eles não sabiam abaixar a sua cabeça, não sabiam abaixar sua crista de orgulho, não sabiam se inclinar e pedir perdão, se humilhar diante do Senhor. Davi era um homem apaixonado por Deus. Ele se deixou levar por suas paixões. Em alguns momentos ele cometeu grandes pecados e foi se envolvendo com pecados maiores. Mas quando Deus corrigia, ele se humilhava, ele reconhecia como bom ladrão, como Dimas. Ele se humilhava e pedia perdão e aceitava a penitência que ele merecia. Dizia: eu mereço, quando Deus estava castigando o povo inteiro por causa de algo horrível que Davi fez. Davi disse assim: Senhor, castiga somente a mim e a minha família, eles não têm culpa. Eu que pequei, por favor, não deixe esse povo sofrer. E isso agradava o coração de Deus, essa humildade de reconhecer, se humilhar diante do Senhor. Eu sou pecador, como ladrão, eu mereço isso, mas eu confio, eu prefiro cair nas mãos de Deus, disse Davi, do que nas mãos dos homens. Eu sou pecador, eu mereço um castigo, mas eu me confio à vossa misericórdia, Senhor. E sempre a misericórdia de Deus castigava muito menos do que ele merecia, porque ele confiava, porque o arrependimento dele era sincero. A dor de ter ferido o coração de Deus era sincera. Irmão Luiz Maria, eu queria sentir essa dor, eu queria ter lágrimas de chorar os meus pecados, mas eu não sinto. Sentimento não é a sua parte. Sentimento é uma graça que Deus dá. Sentimento é consequência. Isso não é mais importante, não é o sentimento, é a decisão. Sempre na leitura de Santa Faustina eu estou dizendo que ela não sentia nada de bom. Ela fazia atos de vontade, atos de decisão, lutava e pedia socorro à graça de Deus. Então, o sentimento é fruto da graça. Peça ao Senhor a graça de ter ódio ao pecado. E essa graça da contrição perfeita, essa graça de chorar os pecados e de ter uma dor de ferir o coração do Senhor, vai vir ao seu coração. Mas entenda bem, o livro enfatiza bastante: sem nenhuma perturbação, com tranquilidade de coração. Olha só, feito isso, não pense se Deus te perdoou ou não, porque isso é apenas orgulho e inquietação do espírito. Um tempo mal gasto, engano do demônio, sob vários bons pretextos, e assim entregando-te livremente às piedosas mãos do Criador, continua o seu exercício espiritual como se não tivesse caído. O inimigo fica furioso com isso. Quando você confia, se humilha, pede perdão, mas depois bola para frente. Eu confio em ti, Senhor. Eu vou trabalhar pela reparação dos meus pecados, mas eu não vou ficar remoendo esse pecado. Não fica em dúvida se Deus te perdoou ou não. Se você se arrependeu sinceramente, se você procura a confissão, você tem que... mas eu não senti que eu fui perdoado na confissão. Filho, filha, você não precisa sentir, não. Não é sentimento, é uma graça eficaz que a sua alma, seja lá essa pessoa que eu disse que me procurou há poucos dias, essa pessoa não entendeu que a confissão transforma a alma dela. A alma pode estar suja como for, que o Senhor restaura, o Senhor levanta novamente. Olha só aqui no diário de Santa Faustina, no número 1448. 1448, Jesus diz assim: escreve e fala da minha misericórdia. Diz às almas onde devem procurar o consolo, isto é, no tribunal da minha misericórdia. Presta bem atenção nisso. Onde eu continuo a realizar os meus maiores prodígios, que se repetem sem cessar. Jesus está te dizendo onde o pecador deve procurar o consolo, no tribunal da minha misericórdia. Jesus está falando do sacramento da confissão. Ele está dizendo que quando você é o único tribunal do mundo que você vai e reconhece, o réu se declara: eu sou culpado, mas o juiz bate o martelo e diz: você agora é inocente. É um único tribunal onde você realmente é declarado culpado, mas você sai como inocente. Você é absolvido de todos os seus pecados. Jesus está dizendo:
Escreve, minha filha, onde as almas devem procurar consolo, no tribunal da minha misericórdia, onde eu continuo a realizar meus maiores prodígios, que se repetem sem cessar, os milagres que acontecem na confissão. Para obtê-los, não é necessário empreender longas peregrinações, nem realizar solenes ritos exteriores, mas basta aproximar-se com fé dos pés do meu representante, o sacerdote, e confessar-lhe a própria miséria. O milagre da misericórdia divina se manifestará em toda a plenitude, ainda que a alma esteja em decomposição como um cadáver, e ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração, e tudo já esteja humanamente perdido. Deus não vê as coisas dessa maneira. Um milagre da misericórdia divina fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. Ó infelizes, que não aproveitais esse milagre da misericórdia de Deus, clamareis em vão, pois já será tarde demais. Santa Jacinta, pequena criança de Fátima, diz: sem a confissão não há salvação. Sem a confissão não há salvação. Mas, irmão Luiz Maria, pessoas que não são católicas, pessoas que não tinham conhecimento, aí é um caso à parte, que a misericórdia de Deus pode alcançar, claro, a pessoa tendo um arrependimento sincero, mas vai ter um purgatório muito mais longo, porque através do sacramento da reconciliação, você é absolvido de todos os seus pecados. Quando Zachary King, que chegou no mais alto nível do satanismo, ele fez muita maldade, todos os 10 mandamentos ele quebrou com malícia. Ele chegou no ápice da maldade, quando ele teve o seu encontro com Deus, através da medalha milagrosa, através da Virgem Maria, concebida sem pecado, segurando aquela medalha, ele teve o arrependimento, e quando ele se confessou, depois de horas se confessando, o padre deu a absolvição, disse: eu te absolvo, eu Cristo, né? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e disse assim a ele: filho, agora você é tão católico quanto o Papa. Gente, isso é lindo. Isso é lindo. A absolvição dos pecados, o homem estava podre de tanto pecado, ele se tornou criatura nova. Eu quero testemunhar para você uma coisa. Eu vou falar aqui de uma pessoa pública, não é? Que quando eu vi a conversão dessa pessoa, eu fiquei muito tocado por Deus. Eu vi que foi verdadeira manifestação de Deus na vida dessa pessoa. E se você conhece essa pessoa, pode mandar esse trechinho da pregação para ela. Eu fiquei muito tocado quando eu vi o testemunho da conversão da Andressa Urach. Ela viu que ela merecia o inferno. E ela viu que Jesus dava uma chance para ela. Muito forte, muito lindo o testemunho. E ela mudou, se arrependeu, porque a Bíblia diz que a bondade de Deus te convida ao arrependimento. O não se arrepender é o pecado contra o Espírito Santo. Como diz a palavra de Deus, se nós continuamos fiéis, se nós somos infiéis, Ele continua fiel. Somente se nós o negarmos, que Ele nos negará. Se você continua lutando contra o pecado, Deus não vai se cansar de te amar e te perdoar. 70 vezes 7, 70 vezes 7, Deus não vai cansar de te perdoar. Ele manda nós perdoarmos 70 vezes 7. Ele te perdoa muito mais do que 70 vezes 7. Mas se houver arrependimento, diz em Romanos 2, a bondade de Deus te convida ao arrependimento. Caiu, se levanta, confia em Deus. Eu sou pecador, Deus me amou, chora os seus pecados com confiança e serenidade de coração. Mas essa mulher se converteu na Universal do Reino de Deus, numa heresia, num caminho herético. Eu dizia: meu Deus, o Senhor age onde o Senhor quiser. Mas que pena que essa mulher ela vai ter pouco alimento sólido para ela crescer na sua alma. E depois de alguns anos, ela vai dizer que ela tinha caído no pecado, depois de uma perseverança. E quando caiu, ela entrou em pânico, em desespero. Quando eu ouvi ela falando isso, eu falei: meu Deus, quem dera que os protestantes conhecessem o sacramento na misericórdia. O sangue de Jesus na absolvição dos pecados traz paz à consciência, lava, já somos perdoados, Deus nos dá nova chance. E quando ela dizia isso, eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Pouco tempo depois, ela realmente começou a se desviar. Aí dizer que agora ela podia pecar à vontade, porque ela já estava salva, porque Jesus morreu na cruz. Se fosse assim, todos iriam para o céu. É só dizer o nome de Jesus. Jesus disse: não é aquele que diz Senhor, Senhor que entrará nos céus, e hoje está num caminho de perdição.
Alguns querem dizer, ela pecou contra o Espírito Santo. Eu não sei se pecou contra o Espírito Santo, só Deus pode dizer, porque ela não conheceu a plenitude da graça que está na Santa Igreja fundada por Jesus Cristo. Ela não conheceu o sacramento da confissão. E se você estiver ouvindo isso, filha, eu te digo, experimenta entregar a sua miséria nos braços da misericórdia do Senhor. E você que estiver me ouvindo, seja lá quem for, entrega as suas misérias. Deus não se cansa de te perdoar, de te levantar, de te amar, mas Ele só vai negar aquele que desistir de lutar. Eu quero terminar nesse pouquinho tempo que nós temos ainda. Quero contar uma parábola que o padre Christian Shankar, um grande abraço para o padre Christian, foi ele que me contou essa parábola. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Está aqui, né? Ele diz, pesquisa aí, irmão, parábola do retorno, veja que forte. E me tocou muito isso. Mas no site onde eu abri, quem pregou sobre isso daqui é o bispo lá de Bauru, onde nossas irmãs estão, né? Dom Sevilha contou essa história e disse assim: eu desconheço o autor dessa linda paráfrase da parábola do filho pródigo, mas olha que interessante. O pai do evangelho tinha 2 filhos. O filho mais velho era um modelo de perfeição. O filho era um assíduo frequentador e o filho mais novo, o menor, era um frequentador dos bares. Com o dinheiro do pai, ele saiu de casa para cair numa vida louca. Acabou comendo a comida dos porcos e a comida ruim mudou seu coração. Voltou para casa com o arrependimento dos fracos. O pai o esperava e o via de longe enquanto ele voltava. Na festa do retorno, mataram um bezerro gordo. O irmão maior protestou, mas aceitou sentar-se à mesa. O bezerro tinha gosto de perdão. Mas no dia seguinte, os 2 irmãos saíram para trabalhar na roça, trocaram poucas palavras, enquanto o caçula dava uma enxadada, o mais velho dava 3, e assim passaram vários dias. O irmão maior agia como sempre. O mais novo, sempre agitado, saía às noites e voltava de madrugada, com cheiro de vinho, e um dia desapareceu. Tinha voltado à vida louca. Depois de um tempo, ele voltou para casa, derrotado e acabado. O pai esperava e via de longe quando ele voltava. Na festa de retorno, mataram um cordeiro, não mais um boi, né? Não mais um novilho, um cordeiro. A cara feia do filho mais velho constrangia toda a mesa, mas o cordeiro tinha um gosto mais delicado que o bezerro gordo. Tinha mais gosto de perdão. Passaram os dias, o irmão agia como sempre, trabalhador, cumpridor dos deveres, perfeito. O mais novo continuava voltando de madrugada com cheiro de vinho. Um dia sumiu de novo para a vida louca. Algum tempo depois voltou fraco e desfigurado. O pai o esperava e o via de longe enquanto voltava. Na festa do retorno mataram um frango. O irmão maior estava chateadíssimo, calava e comia com a cabeça enterrada no prato, mas o frango tinha um gosto ainda mais delicado que o bezerro gordo e que o cordeiro, tinha mais e mais gosto de perdão. Passaram-se os dias e o irmão mais velho responsável como sempre, o mais novo sempre nervoso, agitado, insatisfeito. Um dia não o viram mais, outra vez sumiu na vida louca. Quando voltou, estava totalmente desfigurado e o olhar perdido na tristeza, um farrapo humano. O pai o esperava e o via de longe enquanto voltava. Na festa de retorno, encontrou somente um prato na mesa. O irmão mais velho ficou calado, o pai também ficou calado, mas calava de outra maneira. O filho caçula, ouça agora essa lição final de toda essa mensagem de hoje, de como você deve confiar na bondade de Deus. O filho caçula soube que todos os dias, invariavelmente, havia na mesa do pai um lugar e um prato para ele. Esse prato vazio tinha um gosto melhor que o do bezerro, melhor que o cordeiro e o frango. Tinha um melhor sabor do que todas as comidas. Era o gosto de um perdão infinito. Os dias foram passando, o filho maior continuava certinho, o pai continuava como sempre mantendo sua atitude cheia de bondade e acolhida. O filho mais novo partia e voltava, partia e voltava. Ele partiu e voltou 70 vezes 7. O pai o esperava 70 vezes 7 e o via de longe enquanto voltava. O caçula sempre encontrava o prato na mesa.
E aquele prato vazio que o esperava tinha o gosto mais delicado do mundo. O filho maior era incapaz de entender e o pai sabia disso. E sabia também que o filho menor voltaria algum dia, completamente vencido e sem forças, se sentaria naquela mesa para nunca mais partir. 70 vezes 7. Quantas pessoas que depois que o pai morre, caem em si e mudam para valer, se tornam grandes santos, porque aquele pai nunca cansou de amar, nunca cansou. Eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. Sim, quando você erra, é preciso reparação. A festa foi diminuindo. A festa que se fazia no retorno foi diminuindo, mas nunca iria faltar o colo do pai, a casa do pai, o aconchego do pai. Aquele prato representava o alimento que ele iria ter todos os dias. Nunca iria faltar o perdão de Deus, mesmo que seja necessário uma correção, mesmo que a festa estivesse com um prato vazio. Quando você sabe que nunca Deus vai te rejeitar, independente dos seus erros, acontece o que está na palavra de Deus. O que São Paulo vai dizer: se nós somos infiéis, Ele continua fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Ele continua fiel com você, fiel à sua misericórdia, como diz o cântico evangélico. Ele continua fiel, mas somente se você negá-lo, Ele te negará. Irmão, e a Andressa Urach, se ela diz que vai continuar nos seus pecados, isso é negar ao Senhor. Se ela continuar assim até o fim, ela vai ser negada no último dia. Não vos conheço. Mas se ela todos os dias se arrepender e lutar, mesmo que com essa vontade tão fraca, esse 1%, mas ela quer ajuda, quer lutar como esse filho pródigo. Eu estou dando esse exemplo, mas esse exemplo é para mim, é para você. Se nós somos infiéis, mas estamos lutando, Ele continua nos levantando a cada queda. Mas somente se nós o negarmos, e por isso rezamos pelos pecadores, somente se nós desistirmos de lutar contra o pecado, somente se nós entregarmos os pontos e dissermos: eu sou assim, eu vou me entregar a essa vida de pecado, somente nesse caso Deus te negará, porque Ele nunca vai negar o seu perdão, a não ser que você não queira mais esse perdão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça agora instrumento dessa misericórdia. O inimigo quis que Santa Faustina se calasse. Eu te digo, não deixe de falar da misericórdia de Deus. O que Deus fez com você, não deixe de gritar o mundo, de perdoar aos seus irmãos, tratar como Deus te trata, com paciência, amor e misericórdia. E não deixe de gritar ao mundo essa misericórdia que está destruindo os poderes do inferno. Por isso compartilhe esse vídeo, para que muitas almas experimentem essa confiança na misericórdia, retornem ao Pai e não desistam de confiar na misericórdia do Pai. E escreve também no comentário: o que hoje falou ao seu coração o Espírito Santo de Deus? Como tem sido a sua vida? Você tem confiado nessa misericórdia de Deus? Eu quero ouvir o seu testemunho aqui. Eu vou ler esses testemunhos, pode deixar. Não sei se todos, mas eu vou procurar ler. Coloque aqui o seu testemunho da misericórdia de Deus. Não precisa se expor, mas coloque como você aprendeu a confiar e como você hoje está disposto a gritar ao mundo que confie nessa bondade do Pai do céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.